As mais difundidas são as unidades a gasolina de 4 cilindros com volume de 1,6 e 1,8 litros, M271. Ambos os motores são confiáveis, mas modificações posteriores com turboalimentador em vez de compressor são muito preferíveis. Eles são mais económicos e silenciosos que seus antecessores. A segunda é especialmente importante, uma vez que o funcionamento bastante ruidoso de um compressor mecânico dificulta o diagnóstico correto, alongamento da corrente de distribuição. Infelizmente, esse defeito se generalizou, tanto nas modificações anteriores quanto nas posteriores. O proprietário deve se preocupar com um ruído estranho alguns segundos após a partida, operação irregular do motor e uma luz de advertência, cheque. Se a transmissão de distribuição não for verificada e substituída a tempo, as engrenagens da árvore de cames podem desgastar-se e a corrente pode saltar ou mesmo partir, as válvulas ficam danificadas. O defeito aparece aos 100 mil km, sendo recomendado monitorar o estado do sincronismo a cada 50 a 60 mil km. Além disso, os motores da série M271 no intervalo de 50 a 100 mil km são forçados a lidar com falhas no termostato, bomba, válvula de ventilação do cárter e vazamento no copo de óleo. Em 2013, o M274 apareceu com turboalimentador de 1,6 litros. A transmissão por corrente de distribuição foi melhorada aqui e problemas generalizados não foram mais encontrados em baixa quilometragem. Mas às vezes a bomba falhava, a haste emperrava. A Mercedes estava organizando uma campanha de recall para eliminar a vulnerabilidade. Independentemente do ano de fabricação, os motores sobrealimentados às vezes sofrem com vazamentos de ar. Com o tempo, os tubos envelhecem e deterioram-se, o motor começa a funcionar de forma intermitente e o indicador, check engine, acende. Com uma quilometragem de cerca de 100 mil km, problemas com a correia dentada também podem atingir os proprietários de um V6 a gasolina, M272. Mas neste caso não estamos falando apenas da corrente de distribuição, mas também do sistema de alteração da sincronização das válvulas. Só podemos esperar que apenas um regulador de fase tenha que ser trocado, mas são 4, um em cada eixo. Ao inspecionar a corrente, é frequentemente detectado desgaste nas engrenagens da árvore de cames. Os reparos exigirão a remoção do motor. Há muito trabalho, assim como todos os tipos de vedações e gachetas. Após 100 mil km, o coletor de admissão M272 também pode exigir atenção, as abas podem quebrar e entrar nos cilindros. As consequências serão tristes, uma grande reforma. E depois de 200 mil km, e arranhões são detectados nos cilindros. O M276 posterior, desde 2011, inicialmente teve problemas com os tensores da corrente de distribuição. 2 anos depois, a deficiência foi eliminada, os tensores foram modificados e válvulas de retenção foram instaladas na linha de abastecimento de óleo. Sem dúvida, alguns clientes são atraídos pelas versões diesel. Esta não é a pior escolha, mas você deve estar preparado para alguns recursos. No entanto, ao contrário do Sprinter, o Mercedes C-Class Turbo Diesel de 2,1 litros não cria muitos problemas. Nos primeiros anos, era utilizada uma versão antiga e simples do motor com injetores Bosch. Seu sistema de combustível é resistente ao óleo diesel de baixa qualidade e é durável. Posteriormente, desde outubro de 2008, começou a ser instalada uma unidade mais complexa tecnicamente com a designação ON 651. A corrente de distribuição está localizada na parte traseira do motor, entre o motor e a caixa de câmbio. O sincronismo tem uma vida útil decente, mas se for substituído, o trabalho de um mecânico será caro. O verdadeiro desastre para o OM 651 foram os delicados injetores Delphi. No entanto, com o tempo, esse problema foi eliminado. Às vezes, o sensor de pressão diferencial dos gases de escape do filtro de partículas também causa problemas. Outro problema comum é a falha da bomba d'água. No entanto, a turbina e o volante bimassa têm uma vida útil decente, mais de 200 mil km. Nas versões com sobrealimentação dupla, você encontrará problemas com o sistema de controle da turbina. O design complexo dificulta o diagnóstico correto. Diesel V6 ON 642 não incomoda muito seus proprietários. No entanto, às vezes ocorre desgaste prematuro das camisas. Vale ressaltar que esse defeito não é observado com frequência, mas caso aconteça será necessário substituir todo o motor. Os reparos não são economicamente viáveis. Muito mais frequentemente você tem que lidar com mau funcionamento das abas do coletor de admissão. Neste caso, todo o conjunto deverá ser substituído. Após 200 a 250 mil km, você deve estar preparado para reparos caros no sistema de injeção, substituição do turboalimentador e corrente de distribuição esticada. A grande maioria dos Mercedes Classe C está equipada com transmissão automática 5 velocidades, e desde o ano modelo 2011 a 7 velocidades. Com alta quilometragem, a parte eletrónica da transmissão automática costuma falhar. A máquina requer manutenção regular. A cada 60 mil km é necessária a troca de óleo, filtro e juntas. Então servirá fielmente por muito tempo.
Caso contrário, serão necessários reparos em 150 a 200 mil km, embreagens, conversor de torque e bomba de óleo. Uma transmissão manual é muito mais confiável. O chassi do Mercedes Classe C, via de regra, não causa problemas graves. A suspensão traseira Multilink permite trocar os blocos silenciosos separadamente das alavancas. A suspensão dianteira requer intervenções mais frequentes, já em 50 a 100 mil km. Em breve os amortecedores dianteiros e traseiros terão que ser atualizados. Os rolamentos das rodas durarão muito tempo. A carroceria do Mercedes Classe C não está mais sujeita à corrosão. Os quilómetros percorridos e os anos passados não deixam marcas visíveis no interior. O mau funcionamento eletrónico às vezes é causado por uma bateria traseira fraca. No entanto, de vez em quando ocorre mau funcionamento do sistema ABR, o sistema de frenagem adaptativo. No W204 pré-restilizado, após 100 a 150 mil km, o interruptor da coluna de direção para luzes e indicadores de direção começa a ficar deprimido. Deve ser desmontado e limpo completamente. Muitas pessoas têm que lidar com uma trava de direção com falha. A combinação de 1.8, em forma de W a gasolina de 6,2 litros e tração no eixo traseiro fascina os fãs da Mercedes. O motor está associado a uma transmissão automática de 7 velocidades. A versão AMG estava disponível em todos os 3 estilos de carroceria, sedã, coupé e perua. O modelo traz freios mais fortes, suspensão mais apertada e cortada, além de direção redesenhada. Tudo aqui é feito para obter o máximo prazer de dirigir.